nós estamos fazendo uma série de mensagens na vida de Elias, e nós intitulamos essa série de mensagens como Elias, um homem como nós, porque Elias era um homem de fato semelhante a nós, no sentido de que ele era sujeito aos mesmos sentimentos, como Tiago vai dizer. Esta frase vem do livro de Tiago. Tiago diz que Elias era um homem que tinha os mesmos sentimentos nossos, e Elias foi um homem marcado por ser um homem de oração a Deus, e Deus, de uma forma extraordinária, agiu na vida de Elias num dos tempos mais difíceis da história de Israel. Nessa noite nós chegamos no capítulo 18, e eu convido você a acompanhar comigo a leitura, que vai do verso 1 ao verso de número 19. Diz assim: Muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, dizendo: Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e de 50 em 50 os escondeu numa cova, e os sustentou com pão e água. Disse Acabe a Obadias: Vai pela terra e todas as fontes de águas e a todos os vales. Pode ser que achemos erva, para que salvemos a vida dos cavalos e mulos, e não percamos todos os animais. Repartiram entre si a terra, para percorrerem. Acabe foi à parte por um caminho, e Obadias foi sozinho por outro. Estando Obadias já de caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias, reconhecendo, prostrou-se com o rosto em terra e disse: És tu, meu senhor Elias? Respondeu ele: Sou eu. Vai e dize ao teu senhor: Eis que aí está Elias. Porém ele disse: Em que pequei, para que entregues teu servo na mão de Acabe e ele me mate? Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não houve nação nem reino aonde o meu Senhor não mandaste homens à tua procura, e dizendo eles: Aqui não está, fazia jurar aquele reino e aquela nação que te não haviam achado. Agora tu dizes: Vai, diz ao teu Senhor, eis que aqui está Elias? Poderá ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te leve, não sei para onde, e vindo eu dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me matará. Eu, contudo, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Acaso não disseram o meu Senhor o que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como escondi 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50, numas covas, e os sustentei com pão e água? Agora tu dizes: Vai, diz a teu Senhor, eis que aí está Elias, ele me matará. Disse Elias: Tão certo como vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, deveras hoje me apresentarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe, e lhe anunciou, e foi Acabe ter com Elias. Vendo-o, disse-lhe: És tu, ó perturbador de Israel? Respondeu Elias: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e os seguistes os Baalins. Agora, pois, manda ajuntar a mim todo Israel no monte Camelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo, que comem da mesa de Jezabel. Vamos repetir o verso 17? Vamos ler todos a uma só voz? Vendo-o, disse-lhe: És tu, ó perturbador de Israel? Deus, fale conosco neste momento, ilumine a nossa mente, trabalhe no nosso coração, para que a tua palavra possa agir profundamente na nossa vida. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Irmãos, o cenário aqui é um cenário de muita seca. Tinha 3 anos e 6 meses que não chovia sobre as terras de Israel. Aquele lugar que outrora era belo, outrora tinha muitos riachos em algumas daquelas cidades, outrora uns pastos verdejantes, como Davi vai descrever naquele belo Salmo 23, o Senhor me leva, me guia, me faz caminhar em pastos verdejantes.
Aquela terra agora não mais parece a terra que mana leite e mel. Aquela terra se tornou uma terra árida. Não apenas faltou chuva, mas nem orvalho teve sobre a terra durante 3 anos e 6 meses. No meio desse cenário tão caótico, sobre uma nação que outrora tinha sido abençoada por Deus, naturalmente que surge a pergunta de quem é a culpa? Por causa de quem sobreveio tamanha maldição? Aliás, esse capítulo 18 tem essa famosa frase do verso 17, que é quando Acabe encontra com Elias e Acabe diz para Elias: és tu, ó perturbador de Israel? E a palavra perturbador é a ideia: és tu o culpado da maldição sobre Israel, és tu que tem trazido confusão a Israel, és tu que tem trazido com que essa terra não prospere. E de certa forma, neste texto, quem é o verdadeiro perturbador de Israel? O capítulo 18 traz para nós 3 personagens: Obadias, Acabe e Elias. Afinal, quem é o verdadeiro perturbador de Israel? Eu gostaria que nós pudéssemos ver então esses 3 personagens: Obadias, Acabe e Elias, e perceber qual deles de fato tem perturbado a nação de Israel, qual deles de fato tem causado dano à nação de Israel. E de repente eu e você precisamos olhar para esses 3 personagens e nos identificarmos com um deles. É possível que ao longo da mensagem nós nos identifiquemos talvez com os 3. Mas quem é de fato o perturbador do povo de Deus? Primeiro personagem então, Obadias. Olha aí comigo sobre Obadias. Quem é Obadias? Obadias é alguém que honrou a Deus, mesmo trabalhando em um contexto adverso à fé. Obadias tinha uma profissão, Obadias era mordomo. Esse Obadias aqui não é o Obadias que escreve um livro. Tem um livro na Bíblia chamado Obadias. Não é necessariamente o mesmo, segundo os estudiosos. Esse Obadias aqui é um funcionário, o texto diz que ele é mordomo de Acabe, e talvez você pense que mordomo, nos nossos dias, não significa um posto tão elevado. Mas naquela cultura, mordomo, a palavra mordomo, não é apenas alguém que serve, mas é alguém que está num posto elevadíssimo na escala de funcionários do palácio. Porque o mordomo cuidava de toda a administração do palácio. O mordomo era aquele que cuidava da comida que seria ofertada ao rei. E naquela época tinha muitas conspirações. E para alguém se tornar um mordomo do rei, tinha que ser alguém de extrema confiança. Alguém que o rei pudesse comer de olhos fechados tranquilamente a comida que fosse servido, de tamanha sua confiança. E Obadias é um homem desse. Obadias é chamado por Philip Hayekne, um estudioso. Ele diz que o mordomo aqui seria o mesmo que o chefe do Estado Maior. Então esse é o personagem que nós estamos aqui. Nós não estamos com um funcionário qualquer. Nós estamos com um homem extremamente importante no reino de Acabe. Tudo isso seria joia se Acabe não fosse o pior rei de Israel. Se Acabe não fosse o pior governante que tinha estado sobre aquela nação. Se Acabe não fosse um homem que fosse totalmente contrário à lei de Deus. Se Acabe não fosse o homem que estava guiando a nação de Israel para o erro. Este é o Acabe. Este é o patrão de Obadias. Este é o chefe de Obadias. Obadias serve ao reino em que este Acabe é rei. E Obadias é temente a Deus. Olha o versículo de número 3. Acabe chamou Obadias, o mordomo, vamos ler agora. Obadias temia muito ao Senhor. Irmãos, e aqui a gente encontra uma situação complicada de lidar. Como que alguém temente a Deus serve em um reino que é contra Deus? Talvez essa seja uma das perguntas que nós temos nos nossos dias modernos. Como que nós, que somos tementes a Deus, trabalhamos em empresas que são contrárias a Deus? Trabalhamos em locais onde as normas, boa parte delas, legislam contra o Senhor. E esse dilema ético baira na nossa cabeça. O que eu devo fazer? Será que eu preciso abandonar o meu emprego?
Será que tem como servir a Deus mesmo em um contexto tão adverso à fé cristã? Obadias é um personagem que algumas pessoas erroneamente até o acusa de ter tomado a decisão errada de ser funcionário do Acabe. Mas a Bíblia não pontua isso, a Bíblia não dá razão para você condenar Obadias por servir no palácio de Acabe. Ao contrário, a Bíblia vai dizer aqui várias vezes, dizendo, Obadias era temente a Deus. Obadias temia muito o Senhor. E aí nós percebemos, irmãos, como que Deus pode levantar pessoas para estar em um cenário corrupto, em um cenário adverso, um cenário complicado, e essa pessoa ser ainda lá um instrumento de bênção do Senhor. Nós não estamos vivendo em um mundo que está em amizade com Deus. Nós estamos muito parecidos com o mundo que Obadias vivia. Nós vivemos em um mundo que as pessoas, via de regra, estão contrárias à lei do Senhor. E nós precisamos lembrar do que Paulo disse quando ele escreve aos Coríntios. Paulo disse assim: se eu estivesse dizendo para vocês que vocês não deveriam se associar com ninguém impuros, vocês teriam que sair do mundo. Isso é impossível, porque no mundo é assim mesmo. Ele diz, eu não estou dizendo que vocês não podem ter contato com alguém que está totalmente tomado pelo pecado. Paulo diz, não tem jeito, a gente vai conviver com isso. Aliás, Jesus orou assim na oração do Pai Nosso: Pai, não os peço que os tires do mundo, mas sim que os guarde do mal. Então Obadias não fez nada de errado em continuar na corte, quando o rei era o pior rei que reinava em Israel. Por que você percebe isso? Porque Obadias é alguém compromissado com os princípios de Deus. Porque olha o versículo 4. Olha o verso 4, vamos ler? Por quê? De 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Esse homem, por mais que ele servisse e fosse leal a Acabe, ele é leal a Acabe, ele chama Acabe de meu senhor. Quando Acabe precisa tomar uma decisão importante, ele chama o Obadias vai, anda, caminha com Acabe. Acabe não era um rebelde, Acabe era um submisso ao rei. Mas quando tem uma lei que vem contrário aos princípios de valor, Obadias sabe a quem serve. Quando a esposa de Acabe, essa mulher tão terrível chamada Jezabel, começa a mandar matar todos os profetas, Obadias não teme colocar o seu emprego em risco, não teme colocar a sua posição em risco, não teme colocar a sua vida em risco. Ele começa a pegar os profetas e esconde 100 profetas. De 50 em 50 ele coloca nas cavernas e sustenta aqueles 50 com pão e com água. Depois mais 50. Querido, você está vendo que compromisso tem este homem num reino totalmente devasto? Eu espero que Obadias seja para nós uma luz a brilhar para os desafios que você tem no seu ambiente de trabalho. O desafio de você servir lá. O desafio de você ser como Obadias, respeitando, honrando, como Pedro vai dizer, como Jesus vai ensinar, como os apóstolos fizeram. Mas também seja alguém compromissado com um rei maior do que o seu patrão, que é o seu Senhor. E quando envolver diretamente a sua vida, você precisa ter coragem de tomar decisões fortes. Obadias teve. Obadias é um instrumento de Deus para abençoar outras vidas neste reino. Olha que interessante que você vai ver, que Deus, durante esse período, lembra, tem 3 anos e meio que não chove, a seca, falta comida, gente está morrendo de fome. Nós vimos já uma viúva que estava com comida para acabar. Tem muita gente assim em Israel. E sabe o que Deus faz nessa história toda? Deus tira o Obadias lá de dentro do palácio para sustentar 100 profetas. Esse homem, ele é um homem compromissado com Deus, porque ele ocupa um lugar importante no governo, mesmo sendo um governo contrário a Deus. Ele é um homem compromissado com Deus, porque ele tem compromisso com os princípios de Deus, e porque ele é alguém usado para abençoar outras pessoas. Perceba que na história de Elias, Deus cuidou de 101 profetas. Como assim, pastor, 101? Elias é um.
E Elias foi cuidado de forma extraordinária durante esses 3 anos. Durante um período, sabe quem deu comida para Elias? Foram os corvos. Os corvos traziam comida para Elias, pão e carne, todo dia. Depois que Deus muda o projeto, leva Elias para Sarepta, Deus faz um milagre extraordinário e da casa da viúva não falta farinha e não falta azeite, e eles comem todos os dias. É milagre mais milagre na história de Elias. Elias ressuscita o filho daquela viúva, e aí você fica vendo Deus agindo de forma extraordinária. E às vezes você acha que Deus só cuida de forma extraordinária. E esse texto está para lembrar você, não, calma aí. Um profeta Deus cuidou de forma extraordinária, os outros 100 Deus cuidou de forma ordinária. O que é forma ordinária? Através dos acontecimentos naturais. Como que Deus cuidou dos outros 100? Através de Obadias. Mas perceba que é Deus. Você consegue ver Deus mantendo Obadias neste lugar? Consegue ver Deus escondendo dos olhos de Jezabel o que Obadias está fazendo no palácio? Perceba, a comida que está cuidando dos profetas é a comida do rei que está mandando matar os profetas. Você precisa entender que Deus é o Deus do extraordinário, mas Deus é o Deus do ordinário. Deus é o Deus do dia a dia. Deus é o Deus que cuida de você quando você não percebe. Talvez se você fosse um dos profetas que estava sendo sustentado e de repente chegasse notícia dizendo: ei, o Elias está dando testemunho, dizendo que Deus está mandando corvo sustentar ele. Talvez você dizia assim: rapaz, por que Deus não faz isso comigo? E Deus está mandando todo dia o Obadias lá para sustentar. Assim como todos os dias Deus manda alguém para ser canal de bênção na sua vida. Você está doente, você ora a Deus e de repente um médico faz um diagnóstico preciso. Você acha que veio só do médico? Não, é um Obadias nesse sentido cuidando de você. Você precisa de um emprego e de repente alguém diz para você: olha, tal lugar está precisando de gente. É Deus conduzindo um Obadias para te conduzir na história, para sustentar você. Queridos, a vida é um palco do agir de Deus na nossa história. E vem dos lugares mais improváveis. Vem até de dentro da casa de um Acabe, de uma Jezabel. O primeiro personagem é Obadias. E sem sombra de dúvida, Obadias não é o perturbador de Israel. Não, Obadias não é. Obadias está no reino. Obadias serve um rei pagão. Mas Obadias é temente a Deus. E não importa o lugar em que você está, o que faz a diferença é quem você é. Quem você é que faz a diferença, os seus compromissos, o seu princípio de valor. É na corte de Acabe, ou é diante de uma viúva? É o compromisso com Deus. O Elias era diante de uma viúva, o Obadias era diante de Acabe. Pensa um Obadias se vivesse no nosso dia, e ele indo numa reunião de oração. Ele diria algo parecido assim: irmãos, orem por mim. No meu emprego está difícil. O Acabe tem exigido cada coisa difícil. Jezabel tem pressionado. Talvez esse seja o seu sentimento ao longo dessa semana. Talvez você tenha estado em situações éticas complicadas da sua vida. E Obadias está aqui para dizer para você: ei, é possível servir em um lugar corrupto, mantendo-se fiel ao Senhor. Obadias não é o único. Obadias não é o único. Daniel foi assim também, lá no governo da Babilônia. José foi assim lá no Egito. Você pode ser assim aqui em Colatina hoje. Percebe que o caminho de Obadias não foi uma rebelião civil, não foi fazer uma greve, não foi tentar fazer abaixo, queda de Acabe, não. O caminho de Obadias foi o caminho da obediência. E este tem que ser o nosso caminho, para nós testemunharmos dos outros, testemunharmos de Deus aos outros. Não olhe para a vida apenas como alguém que queira ver o extraordinário. Se você quisesse aqui colocar em proporção, foi 100 Deus sustentou de forma ordinária e 1 de forma extraordinária. E é isso que Deus tem feito hoje, Deus tem cuidado de forma ordinária. Mas esse Obadias é um homem compromissado com Deus, porque ele é alguém que obedece à voz de Deus, mesmo quando sente medo.
Porque quando eu descrevo tudo isso aqui, parece que Obadias não tem medo, né? Você diz, uau, como é que eu queria ser um cara como Obadias? Como é que eu queria ter coragem de ser como Obadias? E eu me envolvo por todos os sistemas corruptos e abraço o número da besta e compro, vendo de acordo com este mundo. Obadias é um homem também como nós. Ele tem medo. E onde está revelado esses medos de Obadias? Olha o versículo 7. Estando Obadias já de caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias, reconhecendo, prostou-se com o rosto em terra e disse, és tu, meu senhor Elias? Respondeu-lhe ele, sou eu, vai e diz a teu senhor, diz Acabe, eis que aqui está Elias. Porém ele disse, vamos ler agora? Em que pequei? Para que me entregues a teu servo na mão de Acabe e ele me mate. Queridos, o que Obadias não quer é chegar para Acabe e dizer, o Elias está aí. Ele diz, como que eu vou fazer isso? Você quer que Acabe me mate? Obadias tem medo de morrer. Olha o versículo 12, Obadias vai dizer 3 vezes aqui que ele tem medo de morrer. Olha o versículo 12. Poderá ser que apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te leve, não sei para onde, e vindo eu dar as novas a Acabe, não te achando, vamos ler agora? Ele me matará. Eu, contudo, teu servo temo ao Senhor desde a minha mocidade. Versículo 14. E agora tu dizes, é o mesmo Obadias falando para Elias, vai, diz a teu Senhor, eis que aqui está Elias. Vamos ler agora? Ele me matará. O homem está com medo de morrer. Como eu e você temos medo de perder o nosso emprego. Como eu e você temos medo de inúmeras coisas na vida. Nós não somos um gigante que saímos enfrentando qualquer coisa sem temores internos. Qual que é o medo aqui? Porque ele encontra Elias, e se ele volta e fala para Acabe, aí está Elias, como Elias ordenou, e se Deus some com Elias de novo? Esse cara manda matar o Obadias. Mas Elias diz, vai lá, fala. Olha o versículo de número 16. Versículo 15. Disse Elias, tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, perante cuja face estou, deveras hoje me apresentarei a ele. Olha o que Obadias faz, com medo, sem saber o que vai acontecer direito. Então foi Obadias, ele foi e fez com medo. Obedeça a Deus mesmo com medo. Não pense assim, não, eu tenho que ter uma motivação interna, tem que ter alguma coisa que me garanta. Não, é com temor mesmo. Mas se levante no poder do Senhor para fazer o que Deus mandou ser feito. E Obadias faz isso. Mas eu quero olhar com você o segundo personagem. Então você já viu que Obadias é quem está no lugar corrupto, servindo um homem corrupto, mas ao mesmo tempo Obadias é temente a Deus e é um canal de bênção. Se não fosse Obadias, 100 profetas tinham estado morto. E Obadias obedece a Deus a despeito dos seus medos. Mas olha o Elias. Elias, o profeta acusado injustamente. Elias é um homem que obedece à voz de Deus. Olha o capítulo 18, verso 1. Muito tempo depois, esse muito tempo depois é em torno de 3 anos aproximadamente, veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano da seca, dizendo, vamos ler? Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Deus não está mandando Elias se apresentar diante de uma viúva, diante de uma pessoa comum, não. Ele está mandando Elias se apresentar diante do rei, que mandou gente matá-lo em todo o território. Todos os lugares tinham soldados procurando Elias, e se achasse Elias é para matar Elias. Deus diz para Elias, vai, chega diante do Acabe. E o texto, surpreendentemente, no verso 2 diz, partiu, pois, Elias. Elias foi. Elias é um homem que vive debaixo da voz de Deus. Elias não pode ser o perturbador de Israel. Ele é um homem que obedece à voz do Senhor. E a minha pergunta é, você é alguém que obedece à voz de Deus? Ou você é alguém que questiona a voz de Deus? Não é muito fácil obedecer à voz de Deus. Você tem um profeta que não obedecia à voz de Deus, que era Jonas. Jonas fugiu exatamente porque ele entendeu a voz de Deus para ele. A voz de Deus é muito perceptiva para nós. A voz de Deus talvez foi o primeiro ponto para você desse sermão, dizendo, seja o Obadias. Mas o difícil é ir e fazer segundo a voz do Senhor. É tão difícil quanto ter coragem de sair de Sarepta e ir sabendo que encontrará o homem que tem ódio mortal de Elias.
Mas se Elias é alguém marcado por obediência à voz de Deus. Por que alguém é capaz de obedecer à voz de Deus desta forma? Olha aí comigo o versículo de número 15. Depois de Elias ter encontrado com Obadias, de Obadias ter dito, olha, o rei quer matar você, o rei procurou isso durante todo o reino, você não é bem visto, ninguém quer te ver. Verso de número 15. Disse Elias, vamos ler? Tão certo como vive o Senhor dos exércitos. Só um minuto, quando Elias chegou lá, o que Elias encontrou é um cenário hostil a ficar lá, a chegar diante de Acabe. Ele é advertido até por um servo de Deus, um homem temente a Deus. Se Elias não fosse apegado à voz de Deus, Elias teria dito, sabe de uma coisa, Deus está me mandando o Obadias dizer para mim não chegar, então eu não vou chegar. Mas não, Elias sabe que a voz de Deus não é conflitante. Elias sabe o que ele ouviu do Senhor. Elias sabe o que está escrito para ele, como eu e você precisamos saber. E Elias diz, eu estou como certo como vive o Senhor dos exércitos. Essa palavrinha exército é importante demais. Afinal de contas, ele está diante de um rei, que tem um exército. E ele está dizendo, eu enfrento o rei, porque eu sirvo o Senhor dos exércitos. Elias com Deus era maior e mais numeroso e mais forte do que Acabe com todos os seus exércitos. É isso que é convicção de obedecer a Deus, é saber que a voz que fala a nós é a voz do Senhor dos exércitos. Olha mais, olha aí o versículo 15 ainda. Não apenas basta você dizer que você conhece, que você tem o Deus dos exércitos, mas olha a continuidade do verso 15. Tão certo como vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou. Perante cuja face estou. É bom falar que você tem um Deus dos exércitos. Quando você está diante do inimigo, da adversidade, das lutas, da aflição, você diz, eu sirvo o Senhor dos exércitos. Mas quantas vezes você esquece, quando você está pecando, que você está diante da face do Senhor dos exércitos, diante dos olhos do Senhor dos exércitos. E se o Senhor dos exércitos quiser punir você pelos seus pecados, Ele tem todo o poder. Você não deve temer Acabe, não deve temer Satanás, você precisa temer o Senhor dos exércitos. E é diante dos olhos dele que você vive. É diante dos olhos dele que você deita, que você acorda, que você se alimenta, que você trabalha, que você conversa, que você dialoga, que você negocia, que você namora. É diante dele que você vive. Você não consegue um minuto da sua vida fora dos olhos deste Deus. Elias, o profeta acusado injustamente, ele não é o perturbador de Israel. Não tem como, o homem vive debaixo da voz de Deus. Elias é um homem acusado por Acabe, mas é injusta a acusação. Olha de novo o versículo 17. Agora Elias está diante do Acabe, do homem tão temível. Vendo, disse-lhe, vamos ler? És tu, ó perturbador de Israel. Acabe não está dizendo, Elias, é você o perturbador de Israel? Não é isso. O que Acabe está dizendo é o seguinte, és tu, Elias, o perturbador de Israel. O perturbador de Israel está caracterizando Elias. Isso no texto hebraico fica muito mais fácil de perceber. Ele está acusando Elias. Tem 3 anos que ele não vê Elias, 3 anos e meio. E quando ele bate o olho em Elias, ele diz, é você mesmo. É você, aquele perturbador de Israel, é você que está aqui. Percebe como é que o homem que vive debaixo da voz de Deus precisa saber que ele será hostilizado por este mundo. É isso que está acontecendo. Elias não é o endeusado da história. Elias não é o homem elogiado da história. Elias é o homem acusado da história. Por que é que Elias é acusado? Porque simplesmente Elias, quando ouviu a voz de Deus, falou para Acabe, Acabe, não vai chover durante 3 anos. Simplesmente porque depois dessa fala de Elias, não caiu uma gota d'água sequer. E o rei, em vez de pensar nos seus próprios pecados, o rei pensa, esse cara está amaldiçoando a nação de Israel. Esse cara está causando transtorno, esse cara está fazendo a economia cair, esse cara está fazendo o povo se revoltar, esse cara está fazendo gente morrer. Não, esse cara está apenas obedecendo a voz de Deus.
Elias não é o único a ser acusado ao longo da história do cristianismo. Paulo, anos depois, será acusado, e os judeus vão levá-lo para Félix, o governador, um dos que lideravam, e naquele ato de levar Paulo perante as autoridades, os judeus vão chamar Paulo de peste. Vai dizer, esse Paulo é uma peste, e promove sedição no meio do povo judeu em todo o mundo. A igreja primitiva foi acusada também. No livro de Atos você encontra ele dizendo assim, esses que transtornaram o mundo chegou até aqui. Os cristãos no Império Romano eram acusados, por exemplo, de serem canibalistas, de comerem a carne de pessoa. Sabe por quê? Simplesmente porque eles diziam aquilo que nós vamos fazer hoje. Comer e beber, e este é o meu corpo, e este é o meu sangue, que é dado por vós a ceia do Senhor. E o Império Romano dizia, esse pessoal, ele come carne de gente. Os romanos acusavam os cristãos de serem ateus, porque não tinha ídolos, não tinha imagem do Deus deles. O Império Romano acusava os cristãos de praticarem o incesto, porque viviam casando entre parentes. Porque diziam, isso é irmã, e de repente estava casado. Diz, ué, que história é essa? Que história é essa? Percebe como é que o cristianismo sempre foi acusado na história? Elias não é o único. Você não é o único. Você sabe que no seu emprego, quando você está debaixo da ordem de Deus, muita gente diz, você quer ser muito certinho. Você quer ser muito certinha. Você se acha melhor do que nós? Na escola, você que é adolescente, passa por isso. Em todo lugar que você se levanta, você passa por isso. Levanta você hoje na mídia e defende os princípios de cristãos para você ver. Você será avacalhado, humilhado. Poste você na internet as coisas cristãs, tenha coragem de defender os princípios bíblicos. Será atacado. És tu o que está perturbando a Israel? Mas não podia ser diferente com Elias, não podia ser diferente com os cristãos primitivos, com Paulo, não podia ser diferente porque Jesus foi acusado. O nosso Senhor foi acusado de ser um rebelião, alguém que estava causando dificuldades, foi por isso que o prenderam. E quando eles levam Jesus para as autoridades, eles disseram assim, esse está pervertendo a nação de Israel. Pensou o que é isso? O Salvador do mundo, o Criador de todas as coisas, aquele que curava, aquele que ensinava, aquele que discipulava, está sendo acusado de ser a pessoa que está pervertendo a nação de Israel. O que é que machuca você? O que é que faz com que você ceda às acusações do mundo? Elias não teme ser acusado de ser o perturbador de Israel, porque ele não era. Eu e você não devemos também temer sermos acusados. A Bíblia diz que o mundo nos odiará. A Bíblia diz que as pessoas vão se levantar. A Bíblia diz que dentro da própria casa se levanta pai, mãe contra filhos, filhos contra pai, contra mãe. Por quê? Porque o Evangelho vai perturbar muitas coisas. Minha pergunta é, você é Obadias? O que você tem de Obadias? Você é Elias? O que você tem de Elias? Terceiro personagem, Acabe, o verdadeiro perturbador da casa de Israel. Olha a resposta de Elias diante dessa acusação, versículo 18, vamos ler? Respondeu Elias, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os dos Balaíns. Elias diz, quem tem perturbado, quem tem sido a causa da maldição de Israel é você, Acabe, e a casa dos seus pais. Porque vocês fizeram duas coisas. Vocês abandonaram a lei do Senhor, deixou o mandamento do Senhor. Sabe que o mandamento do Senhor é visto na Escritura de várias formas. Por exemplo, a Bíblia diz que lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra do Senhor. É a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor. A Bíblia diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. E em Deuteronômio diz, se vocês obedecerem à lei, tudo vai ocorrer bem. E sabe o que Acabe faz? Vira as costas para isso. Quem causa perturbação é quem vira as costas para o mandamento do Senhor.
vai causar perturbação dentro da sua casa, vai causar perturbação dentro da sua igreja, vai causar perturbação no seu emprego, vai causar perturbação dentro de você, porque você está virando as costas aos mandamentos do Senhor. Deus deu os mandamentos porque Ele sabe como funciona a sua vida. Leia os 10 mandamentos, se volte para eles. Acabe não apenas deixou os mandamentos, mas Acabe se apegou aos falsos deuses. O texto diz isso, olha o versículo 18 de novo. Respondeu Elias: eu não tenho perturbado a casa de Israel, mas tu e a casa de teu pai, você e a casa de teu pai que tem perturbado a nação de Israel, e eu tenho também perturbado vocês, eu tenho levantado contra vocês, porque deixaste os mandamentos do Senhor, vamos ler agora, e seguistes os Balaíns. Que triste é trocar Deus pelos ídolos, e há muitos ídolos no nosso tempo, não ídolos necessariamente de barros, esses nós somos mais vacinados contra eles no nosso tempo, mas ídolos invisíveis, mas tão fortes quanto carreira profissional, estética, beleza, sexo, prazer, ser feliz. Quantas vezes as pessoas vivem em prol disso? Eu quero ser feliz a todo custo, e troca Deus, troca os mandamentos, dizendo, porque eu quero ser feliz. Isso você vai causar apenas perturbação, quando você troca Deus por estas coisas. Olha o que Acabe fez. 3 anos e meio que não chove, seca total. A última vez que Acabe esteve com Elias, Elias disse, não vai chover. O que você esperava? Que Acabe estivesse fazendo o que nesses 3 anos? Se arrependendo, não é, dos seus pecados? Não. Acabe está indo em busca de cuidar dos seus, tentar resolver os seus problemas sem confissão de pecados. No versículo de número 5, você vê Acabe mandando Obadias ir em busca de água, ir em busca de comida, de ervas. Vai onde tiver qualquer coisinha aí, tenta achar ervas para cuidar dos animais. Acabe não quer voltar para o único caminho que vai trazer chuva, que é o caminho do arrependimento. Não, ele acha que resolve com as próprias mãos. Gente que vive se perturbando é gente que acha que resolve com as próprias mãos a história. Acha que resolve as bagunças da vida com a própria mão. Quando o que precisa é de arrependimento, sem arrependimento não tem resolução da história. E Acabe faz em busca de achar água para ver se resolve. Olha mais, Acabe é um tipo de pessoa que está mais preocupado com animais do que com gente. Olha o versículo 5 de novo. Lembra, é seca enorme, falta comida. Mas olha o que esse rei faz. Esse que deveria cuidar do povo, esse que deveria lutar as lutas do povo, deveria suprir o povo. Verso 5, vamos ler? Disse Acabe a Obadias, vai pela terra, e a todas as fontes de água e a todos os vales. Vamos ler agora? Pode ser que achemos erva e não percamos todos os animais. Para Acabe o mais importante é isso aqui, ó, é dinheiro. Para Acabe o mais importante é a economia do reino. É o tesouro real, é as posses do reino. E Acabe não tem problema nenhum, se achar pouquinha erva, dá para os animais em vez de pensar nos seus súditos. Olha o contraste, lembra, Obadias está sustentando pessoas, com pão e água. Acabe não, Acabe está preocupado com os mulos, com os animais deles. Talvez você parece muito com Acabe, porque talvez você está mais preocupado com as coisas materiais do que com pessoas. Talvez você está mais preocupado com as coisas financeiras do seu lar do que com as pessoas que moram dentro do seu lar. Talvez você está trabalhando, correndo em busca de matar a fome de animais, de coisas materiais, em vez de atentar para pessoas que são a imagem e semelhança de Deus. No reino de Acabe tinha a imagem e semelhança de Deus morrendo de fome e de sede. E Acabe está preocupado apenas com o seu reino. Acabe está terceirizando as culpas em outros. Sabe que para Acabe quem é o culpado de tudo isso que está acontecendo em Israel? Elias. Para você, quem é o culpado de tudo que está acontecendo em volta de você? Nós temos a tendência, irmãos, de botarmos a culpa nos outros. Essa tendência estava nos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Quando pecaram, quando foram confrontados por Deus,
o que Adão disse foi: a mulher que tu me destes. Ele botou a culpa nela. Quando falou para a mulher disse: foi a serpente, botou a culpa na serpente. Eu e você talvez precisamos nessa noite atentarmos para o fato de que a culpa precisa ser tratada da forma correta. E a forma correta é o arrependimento e crer em Jesus Cristo. Ele pode resolver o problema da sua vida. Porque o problema da sua vida é você. O problema da sua vida é as escolhas que você teve no passado. O problema da sua vida é as escolhas que você tem no presente. O problema da sua vida é porque é o mesmo problema meu, é o pecado que habita dentro de nós. O problema nosso é que a nossa natureza não busca as coisas do Senhor por ela mesma. Ao contrário, ela está em guerra com a natureza espiritual que está dentro de nós. Então, queridos, pare de pensar que a perturbação da sua vida é o outro. A perturbação da sua vida é você. Mas existe solução para quem que pensa assim. Basta confessar ao Senhor os pecados. E Deus toma para si todas as perturbações, todas as maldições, para que nós possamos viver uma vida livre de todas as aflições consequenciais do nosso pecado, no sentido punitivos em Cristo. Quando você olha para toda essa história, você não pode sair daqui sem responder à pergunta: quem é o perturbador? Quem tem causado problemas na sua história? Quem é você nisso tudo aqui? Você tem o que de Obadias? Você tem o que de Elias? De Acabe eu sei que você tem muito, como eu tenho. Como você está em relação ao seu emprego? Você é fiel a Deus no seu emprego? Como você está em relação ao seu Senhor, ao seu Deus? Que bom que nós temos um rei que é muito diferente de Acabe. O meu rei não é Acabe, o meu rei é Cristo. O meu rei não se preocupou com coisas, se preocupou comigo. O seu rei também, se você está debaixo do reinado dele. O seu rei nem se preocupou com ele mesmo. Quando ele teve a possibilidade de fugir da cruz, ele disse que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Falando para Deus, e a vontade do Pai era salvar eu e você. Percebe que maravilha você estar nas mãos deste rei? Tomara que você já tenha tido esse encontro verdadeiro com este rei, para que você o sirva totalmente, de coração, de vida, de alma, que você seja marcado por ser alguém, então, que ande de acordo com a voz deste rei, é a melhor voz para a sua vida. Vamos orar a Deus. Pai querido, nós somos gratos a Ti porque a Tua palavra nos ensina, ó Deus, a lidar com as perturbações que nós mesmos causamos. Nos ensina, ó Deus, a lançar sobre o Senhor, porque o Senhor trata com o nosso pecado, em Cristo Jesus, como nós lemos em Colossenses. Obrigado, ó Deus, porque o nosso Rei encravou naquela cruz o escrito de dívida que era contra nós. Deus, nos ensine, ó Pai, a sermos servos fiéis do Senhor, a refletirmos características como de Obadias. Sabemos que não é fácil, Deus. Nós estamos em lugares como Obadias estava. O Senhor conhece os dilemas éticos dos membros dessa igreja, as dificuldades que eles têm, ó Deus. Mas Deus, o estimule a ser fiel ao Senhor, como foi através de Obadias. Abra, ó Deus, os nossos olhos para ver os Obadias que o Senhor levanta para cuidar de nós. São tantos Obadias, ó Deus. Todos os dias o Senhor tem nos dado aquilo que nós necessitamos, através da vida de outros. Nos ensina a sermos gratos, ó Pai. Deus, nos ensina a parecermos com Elias, no sentido de viver debaixo dos Teus olhos. De saber que o nosso Deus é o Deus dos exércitos. De termos coragem de enfrentarmos a oposição que for, porque nós estamos pregando o verdadeiro evangelho ao mundo. Nos ensina, ó Deus, a quando nós parecemos com Acabe, a lidarmos corretamente com os nossos erros. Essa oração que nós fazemos, ó Pai, gratos, porque nós temos em Cristo Jesus o Rei maior das nossas vidas. E no nome dele, que esta oração e todas as outras são feitas. No nome de Jesus. Amém.